O Brasil está em uma boa colocação no ranking de doações de órgãos no mundo. No primeiro semestre deste ano, o número de transplantes aumentou em 16% em comparação com 2016. E no Vale do Paraíba, o índice de recusa de contribuição é o menor do país. De janeiro a julho de 2017, foram realizados mais de 12 milhões de transplantes de órgãos no Brasil. O número de doadores também cresceu em 16% do ano passado para este ano. Segundo o governo federal, serão investidos 966 milhões de reais nos hospitais públicos para o aprimoramento dos transplantes, principalmente os de pâncreas. Nós vimos estatisticamente a queda do transplante de pâncreas, então pâncreas associados ao rim, não é? Que nós queremos ampliar, e também investindo na assistência às famílias que possam eventualmente confirmar uma doação. De acordo com os médicos, nos casos de morte cerebral, é possível fazer o transplante de órgão e um doador pode ajudar até 9 pessoas. Em São José dos Campos, no primeiro semestre deste ano, 16 pessoas tiveram morte cerebral, porém 3 famílias não autorizaram as contribuições. Mesmo assim, o índice de recusa do município é abaixo das médias do estado, que é de 37%, e o nacional, de 44%. Seja um doador de órgãos, fale com a sua família. A vontade é sua, mas a decisão é deles. Porque na hora que tem a morte encefálica, infelizmente aconteça, a gente pergunta para a família. E ele era doador de órgãos? Então, se a gente fala para a nossa família, dificilmente essa vontade nossa ela é desrespeitada, né? A nossa cultura, ela respeita muito a decisão do falecido, né? Outra dificuldade para a doação no Brasil é a distância. Por isso, desde 2016, o governo oficializou uma aeronave da Força Aérea Brasileira que faz o transporte de órgãos até o paciente. Cumprir uma missão de transporte de órgão Na verdade, a gente tem essa tripulação pronta para cumprir qualquer tipo de missão que for acionada. O transporte de órgão é uma delas, e sim, ela é muito gratificante pelo fato de existir a possibilidade da gente poder estar contribuindo para salvar uma vida, que é o bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter. E ainda falando sobre saúde, são 14 mil pacientes na fila de espera por cirurgias no SUS, na região do Vale do Paraíba. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, São José dos Campos, Jacareí e Taubaté estão entre as 25 cidades paulistas com maior quantidade de pessoas esperando por uma operação. A maioria dos pedidos de cirurgias é de catarata, hérnia, vesícula, adenoide, além das cirurgias ortopédicas. Essas 3 cidades, São José, Taubaté e Jacareí, respondem por 76% da fila de espera do SUS no Vale. E quem cursa educação física pode optar por trabalhar com a prática, em academias, por exemplo, ou ser professor. Porém, o bacharelado está em alta por causa da demanda do mercado. E de acordo com o censo 2015, mais de 47% dos alunos de educação física escolhem essa habilitação. É comum ver as academias assim, lotadas, ou as praças e avenidas cheias de pessoas caminhando e fazendo algum exercício físico. Hoje em dia, as pessoas estão se preocupando mais com o estilo de vida. Com isso, tem aumentado a procura por profissionais como o educador físico. E sabe onde essa demanda toda tem refletido? Nas universidades. Segundo o último censo da educação superior, em 2015, 35 mil estudantes se formaram em educação física e a grande maioria optou pelo bacharelado. Acredito que o momento da educação física, né, nessa perspectiva de qualidade de vida, né, o mercado está muito forte, né? Então a sociedade de alguma forma ela resolveu sair de casa e entender que a saúde, que a qualidade de vida dela está diretamente relacionada à atividade física. A sociedade tem procurado por esses serviços e naturalmente, o espaço por esses profissionais acabam sendo bastante procurado e isso reflete nas matrículas na faculdade, né? Então a gente acaba tendo aí um número maior de opções de bacharel. Nesta faculdade, em Pindamonhangaba, 300 alunos cursam educação física e, segundo o coordenador Ivan Arruda, de cada 3 estudantes, 2 se habilitam em bacharelado. A Camila é um desses alunos. Ela pratica esportes há 17 anos e acabou de ser chamada para participar da seleção brasileira de futsal.
Então, na verdade, eu pratico esporte, né, há muito tempo, e foi o curso que eu mais me identifiquei. Então, assim, no esporte, para a gente, a formação é muito importante como cidadão também. Então, foi a matéria o curso, no caso, que eu mais me identifiquei, e eu pretendo exercer até o resto da minha vida, porque eu gosto muito da educação física. Mas para ser um bom profissional, não basta apenas se esforçar dentro da sala de aula. Precisa também suar a camisa nas aulas práticas. Então, a gente tem essa distribuição que aproxima aí uma média de 50% de aula teórica e prática, né? E nós temos um sistema na instituição, que é o PBL, o nosso curso de Educação Física é um dos poucos cursos do país que trabalha com essa metodologia de aprendizagem baseada em projetos, né? Isso faz com que o nosso aluno ele seja mais ativo, ele seja mais pesquisador, ele seja mais curioso, mais dedicado. E especificamente as atividades práticas, a gente coloca o aluno em situação de um ambiente real, né, de trabalho. E é disso que a Juliana gosta, da prática. Foi exatamente por isso que ela escolheu o curso de Educação Física. Bom, eu sempre sonhei em trabalhar com musculatura, saúde, então foi uma das opções que eu tinha, entre outras, né, que também trabalham bastante o corpo, foi a educação física que eu encontrei para poder trabalhar com pessoas que, até com necessidades especiais, ou então idosos, que é uma área também muito interessante, que eu acho que vai ter um público futuramente bem grande. Então eu gosto dessa área da musculatura, da saúde da pessoa. E realmente a educação física tem muito a oferecer aos idosos e às pessoas com deficiências. Por isso, tem crescido no Brasil a procura por profissionais capacitados para trabalhar com esse público. E a faculdade em Pindamonhangaba já tem preparado seus alunos. Nosso curso de Educação Física tem proporcionado um ensino que, vamos dizer assim, num primeiro semestre a gente trabalha com as questões, conhecendo as deficiências, e depois com o ensino de jogos e atividades lúdicas voltadas a cada deficiência. Já o nosso segundo bimestre, a gente foca no desenvolvimento das modalidades paralímpicas. As vivências aqui apresentadas são esportes paralímpicos. Você fica ainda com outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Ok. Ex-namorado que matou Ana Carolina de Souza por ciúme é condenado a 11 anos e meio por crime ocorrido em 2015. Anderson já estava preso preventivamente em Tremembé e ali vai permanecer. A Prefeitura de Lorena informa que beneficiários do Bolsa Família que ainda não atualizaram o cadastro do segundo semestre têm até 8 de dezembro para fazer a regularização. Sim, é isso mesmo, e é necessário correr, pois o prazo está se esgotando. E para falar conosco a respeito deste assunto, está aqui a Zeila Posati, que é secretária do Desenvolvimento Social. Olá, secretária. Quem precisa fazer a regularização e quais os documentos deve apresentar? Todas as mães beneficiárias do Bolsa Família que possuam crianças de 0 a 6 anos precisam se dirigir à Unidade Básica de Saúde, principalmente à sede do programa Bolsa Família, para fazer o seu recadastramento e não ter problemas de recebimento dos seus benefícios. E o que acontece com quem perder o prazo? A pessoa que perder o prazo do recadastramento, ela pode deixar de receber o benefício, até que se acerte a sua situação. Então, é bom não deixar que isso aconteça. Se eu tenho um benefício, se eu preciso cumprir um prazo, eu cumpro para não prejudicar minhas crianças. E o que é feito nos acompanhados e como isso beneficia o desenvolvimento dessas crianças? Então, quem conhece o programa Bolsa Família sabe que as crianças são acompanhadas pela educação e pela saúde. Então, as crianças que recebem benefício Bolsa Família devem ser pesadas e medidas, ou melhor, elas são, a sua caderneta de vacinação é acompanhada pela Unidade Básica de Saúde e também a sua presença escolar. Então, as crianças, depois do programa Bolsa Família, nós temos assim, um índice muito bom de desenvolvimento, muito bom em relação à vacinação e também a maior permanência nos bancos escolares. Eu volto já. Segue o repórter setorial.
O direito de ir e vir é válido para todos, mas a acessibilidade nem sempre é igual para quem tem dificuldades para se locomover. De qualquer forma, o dever de facilitar a vida das pessoas com deficiência também é estendido para toda a sociedade. É só dar uma volta na cidade para perceber que nem sempre é dada a atenção devida para garantir a acessibilidade adequada para quem tem dificuldades de locomoção. Mas para Luiz Carlos Barbosa, presidente da Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência de São José dos Campos, os desafios de uma pessoa com deficiência podem ser ainda maiores. A maioria dos empregadores, eles querem uma deficiência que seja leve. Né? Uma deficiência um pouco mais grave, por exemplo, suponhamos no meu caso, que é um caso de tetraplegia ou paraplegia, é um pouco mais complicado da gente colocar elas no mercado de trabalho. Para garantir que as pessoas com necessidades especiais tenham acesso aos mesmos bens e serviços disponíveis para os demais cidadãos, os cegos devem ter acesso à leitura pelo braille, os surdos devem poder assistir TV com legenda ou intérprete de Libras e os deficientes físicos dependem de rampas e portas largas que permitam acesso aos locais públicos. Além disso, o advogado Gabriel Araújo explica que outros direitos são disponibilizados para garantir uma melhor qualidade de vida. A lei prevê algumas facilidades para as pessoas com deficiência. Dentre essas facilidades estão a isenção de tributos, por exemplo, na aquisição de um automóvel você vai ter isenção de alguns produtos e inclusive para a manutenção desse automóvel. O IPI, o IPVA, eles são reduzidos ou mesmo retirados da aquisição desse produto para que possa abaixar o preço e a pessoa tenha um acesso a um bem acessível, que ela possa ir e vir tranquilamente. O problema é que muita gente acha que ter alguns cuidados e contribuir para que essas pessoas sejam inseridas na sociedade é um dever exclusivo do Estado. No entanto, pequenos gestos podem fazer toda a diferença, como, por exemplo, não estacionar nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, mesmo que seja rapidinho. E apesar de tantos desafios, muitas dessas histórias se transformam em lições de vida quando o assunto é superação. É o caso do Dirceu, que hoje é campeão mundial em bocha adaptada e líder de um projeto que busca facilitar a vida de outras pessoas que precisam dar a volta por cima todos os dias. Eu fiquei 2 anos em casa, preso, praticamente em depressão. E quando eu conheci o esporte adaptado, a minha vida foi transformada. Hoje, graças a Deus, eu sou um multicampeão e eu conclamo sempre as pessoas com deficiência. Seja qual for a deficiência, grave ou leve, sair de casa, venha através do esporte viver os seus sonhos. A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um alerta sobre medidas essenciais para o nascimento saudável do bebê. Acompanhe. Estudos publicados em um periódico médico britânico mostraram que as grávidas que dormem de costas no último trimestre da gestação aumentam as chances de gerarem bebês mortos. Uma das hipóteses apontadas é que o peso do bebê e do útero comprime os vasos sanguíneos, o que compromete a circulação do sangue para o bebê e o fluxo de oxigenação. Segundo os responsáveis pelo estudo, a recomendação é de que as grávidas durmam de lado na reta final da gestação. Além disso, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um alerta sobre medidas essenciais para um nascimento saudável, como, por exemplo, a assistência perinatal, a frequência desse acompanhamento e o preparo das unidades perinatais. As condições de risco que devem ser evitadas podem influenciar no desenvolvimento ao longo da vida da criança. A prematuridade atinge milhões de crianças todos os anos no mundo todo e pode ser evitada com a ajuda de um pré-natal adequado. De 3 milhões de nascimentos, cerca de 345 mil crianças nascem prematuras no Brasil e apenas 45% das mulheres atendidas pelo SUS têm acesso à ultrassonografia obstétrica nos primeiros 3 meses da gravidez. E daqui a pouco a gente volta falando sobre o mercado de beleza que cresce no Brasil. E ainda no próximo bloco, as notícias nacionais aqui no Repórter Setorial. Continue conosco, voltamos já já.